Senhor presidente, senhores vereadores, povo de Maceió, é com muita honra que ocupo, pela primeira vez como vereador, a tribuna desta casa. Quem conhece a minha trajetória de ativista político sabe que minha história se confunde com a dessa Câmara, pois por muitas vezes estive aqui para lutar por pautas que representam o desejo dos maceioenses. A jornada foi longa, senhor presidente, e são esses anos que me autorizam a dizer que este mandato não pertence a mim, mas a milhares de pessoas que compartilham de valores sólidos e princípios cristãos e que defendem, sobretudo, a vida e a liberdade. Chegar aqui reafirma o meu compromisso e aumenta a minha responsabilidade com essas pessoas que confiam em mim. Aqui, digo sem medo, honrarei cada uma delas. Temos uma história, mas, sobretudo, temos o norte, que nos dá o direcionamento e os caminhos que devemos percorrer para Maceió ser uma cidade melhor. Recordo que em 2014, pouco tempo depois de fundarmos o Movimento Brasil, estive pela primeira vez na Câmara de Maceió. Não na tribuna, mas na galeria. Cobrávamos que os edis dessa capital fizessem o básico, comparecessem ao seu trabalho. Estávamos atônitos com a quantidade de faltas acumuladas às sessões plenárias. 50%, 60%, 80%. Na porta do gabinete que ocupo nesta casa está um recado: entre sem bater, nosso salário é pago por você. É um ato simbólico, mas que representa a mudança de uma mentalidade. A posição agora que nos é concedida é de representatividade. Devemos fidelidade a ela, assim como a lei orgânica, a Constituição Federal e, sobretudo, a Deus. Sim, eu creio em Deus, eu creio em Nosso Senhor e creio na Santa Igreja Católica. Em um mundo materialista que vivemos, há quem se envergonhe de afirmar isso. Todavia, falamos aqui da fé que fundou a nossa civilização. Respeito as outras religiões, mas não me furto a dizer: defenderei aqui o caminho, a verdade e a vida. A propósito, senhor presidente, a propósito solicito que o crucifixo, que foi retirado por ocasião da reforma do plenário desta casa, seja recolocado no lugar dele, no centro do plenário. Não apenas porque somos uma nação majoritariamente cristã, mas porque a história de Cristo nos leva a compreender que estamos aqui em nome dos que todos os dias são crucificados pelas injustiças, pela corrupção, pela negligência e pela incompetência dos agentes públicos. Senhores vereadores, não há nada melhor do que trabalhar com a verdade, por mais dura que ela possa parecer. E é abraçado com a verdade que, diante dessa missão difícil que aqui eu assumo, repito o que foi dito por São Tomás de Aquino: dai-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir. Ao final dessa jornada, eu quero ter a certeza de ter concluído a minha missão, tendo dado o melhor de mim à minha cidade e ao meu povo. E eu confio em Deus para tanto. Foi com esse espírito que estive tantas vezes nas ruas, em defesa desse país, lutando contra os que desejam destruir a família e as nossas liberdades. Por essa razão, estive aqui em 2015 para lutar contra a nefasta ideologia de gênero, um ataque arquitetado pelos comunistas que ocupavam o poder em Brasília. É difícil compreender que ainda hoje exista quem romantize essas ideologias totalitárias e sanguinárias, que geraram os piores genocídios da história da humanidade. De acordo com a obra O Livro Negro do Comunismo, que é uma referência, foram mais de 100 milhões de mortos em decorrência dessa ideologia, que sempre buscou aumentar o poder coercitivo do Estado contra o cidadão.
Eles sim querem tudo para o Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado, repetindo, ainda que sem saber, um mantra de Benito Mussolini. E pior, ainda possuem a cara de pau de acusar os outros de fascistas, quando na realidade defendemos justamente o contrário. Há uma sentença atribuída a Churchill, em que se diz que os fascistas do futuro chamarão aos outros de fascistas. Quem diria que nós chegaríamos a isso? Como já diria o revolucionário Lenin, acuse-o daquilo que você é. E é isso que os ideólogos fazem todos os dias. Ao contrário do que essa gente revolucionária prega, é preciso tirar o Estado do cangote do cidadão. Como bem frisa o nosso presidente, o chefe do executivo, Jair Bolsonaro, que é tido como ditador, mas que quer respeitar as liberdades individuais, especialmente sobre o direito do cidadão de bem ter acesso às armas de fogo. Que ditador armaria o seu povo? Um povo armado jamais será escravizado. Reduzir o poder coercitivo estatal sempre foi uma bandeira minha enquanto ativista. E em 2018, eu retornei nesta casa para protestar contra o aumento do número de vereadores. Mesmo já sabendo da possibilidade de me candidatar e de ser pessoalmente beneficiado por esta alteração, é que eu defendia aquilo que acredito. Como bem sabemos, o tempo é o senhor da razão. E se a Câmara hoje passa por dificuldades orçamentárias, não foi por falta de aviso a todos que votaram favoravelmente a esta matéria. Que sirva de lição para o futuro, pois sempre é tempo de aprender. Agora, estou novamente nessa casa com uma outra missão, mostrar que é possível trabalhar mais e gastar menos, respeitando o dinheiro público, tendo zelo com o que é pago pelo povo, fazendo valer o custo que se tem com um vereador. E o que eu digo aqui já faço na prática. Eu e minha equipe estamos trabalhando desde o dia 2 de janeiro, enquanto a casa se encontrava em um recesso absurdo de 60 dias. Razão pela qual o meu primeiro projeto versa sobre a redução desse recesso, adequando a Câmara Municipal de Maceió à Câmara dos Deputados. Assim, em vez de 90 dias, teremos 55 dias. Na minha visão, ainda é muito. Deveríamos ter as mesmas férias do que qualquer trabalhador. Todavia, fiz o que é possível para o momento, mas tenho a esperança de ainda nessa legislatura avançar mais. E aqui agradeço aos nobres vereadores que me acompanharam nessa matéria. Diante disso, senhor presidente, peço que paute com o regime de urgência que foi solicitado a redução do nosso recesso. Sei ainda que nessa missão errarei algumas vezes. No entanto, sempre serei conduzido pela vontade de acertar e de buscar a verdade. Nós não somos donos dela, mas devemos sempre estar a seu serviço. Por essa razão eu lembro de Santo Agostinho, quando fala que prefiro os que me criticam, porque me corrigem, do que os que me adulam, porque me corrompem. Portanto, se a crítica for intelectualmente honesta, será sempre bem recebida. No entanto, se for originada da bilis revolucionária de plantão, terá o meu desprezo. Aos meus colegas edis, com os quais dividirei o plenário nos próximos anos, destaco: tenho minhas convicções muito claras. Sou um homem que sabe em que e em quem acredita, nosso Senhor Jesus Cristo. O professor Olavo de Carvalho acerta quando ensina que moderação na defesa da verdade é um serviço prestado à mentira. Mas afinal, o que é a verdade? Como já pontuado, a verdade é só uma e já nos foi revelada em Cristo Jesus. Quanto ao pai da mentira, todos nós sabemos quem é ela. E como é fácil para ele enganar, alimentando paixões, estimulando a soberba, a vaidade e a vanglória. No romance Os Demônios, de Dostoiévski, o escritor russo já mostrava que ao se alimentar a vaidade humana, ao embriagar os outros de poder para corrigirem o mundo e criarem o paraíso na terra, criamos uma distopia que nos leva a injustiças piores que aquelas que a gente deseja corrigir.
Vossa Excelência tem mais 5 minutos como líder do PSD. Por isso, Dostoiévski frisa que os professores que já não mais ensinam, mas pautam seus trabalhos nas defesas das ideologias, os religiosos que já perderam a fé e só enxergam o materialismo, os artistas que não mais produzem artes, mas se põem a serviços de políticos, tantas outras deturpações, já são agentes de uma revolução, muitas vezes sem sequer saber. Em alguns casos, fazendo o papel do famoso idiota útil. Nós vivemos uma época perigosa de relativismo moral, em que a justa defesa da luta contra o preconceito, vereadora Teca Nelma, se torna uma concepção ideológica para sequestrar mentes e corações e dividir a sociedade, segregar para conquistar. Assim se faz um mundo de todos contra todos, em que as pessoas são canceladas por conta de grupos aos quais supostamente pertencem, e não pelo aquilo que elas realmente são. Basta um erro para que sirvam de exemplo no tribunal dos carrascos mais hipócritas. Uma sociedade em que andar com um terço na mão choca, mas tatuar o ânus vira motivo de referência para a nossa juventude. É por isso, nobres vereadores, que estarei aqui para defender o que Chesterton classifica como uma coisa mais extraordinária do mundo: o homem comum, com sua mulher comum, com seus filhos comuns. Ou seja, aqueles que querem seguir com suas vidas, sem serem agentes da revolução e muito menos sem serem guilhotinados por ela. Defenderei o direito de todo cidadão trabalhar, chegar em casa, comer dignamente com sua família, educar e corrigir os seus filhos sem a interferência do Estado. Parece simples? Devia ser. Mas o que assistimos nos últimos anos foi um avanço estatal sobre a instituição mais antiga da história deste mundo, a família. Jamais compactuarei com qualquer lei que tenha como objetivo reduzir as liberdades individuais, especialmente aquelas que atentem contra a propriedade privada, o direito à livre iniciativa, à legítima defesa ou ao direito de escolher o que é melhor para si e para os seus. Portanto, senhor presidente, peço que também paute a lei que protege as pessoas que não desejam ser vacinadas para a Covid. Embora eu, pessoalmente, seja favorável à vacinação, jamais eu poderia me calar diante de uma possível investida de burocratas contra a liberdade do indivíduo decidir o que é melhor para si. Vereadores Teca Nelma, Olívia Tenório, doutor Valdir, é verdade que estamos em campos ideológicos contrários, mas sei que desejam para o maceioense o mesmo que eu, uma vida mais digna. Tenho certeza que a casa ganhará muito com os nossos futuros, prováveis e animados embates. Que nossas divergências jamais sejam maiores do que o carinho e o respeito que aprendemos a nutrir durante esses meses em que convivemos. Agora, nobres vereadores, não posso deixar de enfatizar que serei implacável com possíveis irregularidades que possam existir nesta casa. A missão de defender o cidadão das mais... E aqui aproveito, senhor presidente, para pedir que responda com brevidade, que o caso requer, ao requerimento, com os meus questionamentos a respeito de possíveis progressões ilegais que possam estar sendo pagas por esta casa. E também que o portal de transparência seja atualizado em sintonia com o que a sociedade espera. Gostaria também de me dirigir aos senhores promotores do Ministério Público. Vossas Excelências possuem uma das mais nobres atividades, a missão de defender o cidadão das más ações dos agentes públicos. Contem com este vereador para caminharmos juntos pela legalidade, transparência e compromisso com a população, especialmente com os mais vulneráveis. A quem não votou em mim, ou seja, a maior parte da população, digo, em minha atividade parlamentar, jamais limitarei as minhas ações, tomando por base em quem você votou, onde você mora ou qual a sua ideologia política. Sou vereador por Maceió e quero o melhor para todos da minha cidade. Quanto aos que votaram em mim, em especial aqueles que por muitas vezes foram às ruas comigo, obrigado pela confiança. Foram 3.777 votos espontâneos, livres dos currais eleitorais e da compra de voto.
Quantos amigos e mesmo desconhecidos... Para concluir, vereador, mais um minuto. Quantos amigos e também desconhecidos se dedicaram a pedir voto para a gente. Deus, pátria e família serão sempre o nosso norte. A minha equipe, muito obrigado. Sem a cumplicidade, o carinho, o comprometimento e a competência, não teríamos chegado até aqui. Passamos por algumas ameaças, traições, mas jamais perdemos o foco e a nossa fé em ver um futuro melhor. A minha família, em especial a Patriana e aos meus filhos Miguel, Gabriel e Milena, que por muitas vezes, mesmo estando presente, não pôde desfrutar da minha presença, mesmo quando estava fisicamente com eles. E por fim, agradecer a Deus, ao Alfa e o Ômega, ao princípio e ao fim de tudo. Com Ele, por Ele, nele chegamos até aqui. Sob a proteção da Virgem Imaculada e da intercessão de Padre Pio de Pietrelcina e Dom Henrique Soares,